Bem-vindo ao Divã, uma catarse menos um trama na sua vida. Eu só queria comentar rapidamente que eu tô vendo um podcast de dois psicanalistas, eu acho, falando sobre o amor, no podcast do Inteligência Limitada. E eu queria. Tem uma parte que eles falam que não existe instinto, de certa forma, que o nosso instinto é subdesenvolvido. De certa forma, eu dou razão a esse ponto de vista, que o instinto é subdesenvolvido. Mas não tem como afirmar que não existe instinto de tipo, o instinto de autopreservação. Tem instintos primordiais de maneira inata, que faz parte da nossa natureza humana. Só que eu reconheço que tem um problema na questão dos instintos, porque a gente é muito influenciado pela cultura e, consequentemente, a gente consegue abster dos nossos instintos. Por exemplo, pessoas suicidas, elas geralmente vão contra esse instinto de autopreservação. Pessoas autodestrutivas vão contra esse instinto de autopreservação. Mas tem coisas a gente consegue dissociar, assim como a biologia, de certa forma. Se for ver do ponto de vista materialista, monista, a gente só é um processo neuroquímico, bioquímico, um reflexo do que está acontecendo nas nossas células, né? Também tem a visão nietzschiana sobre os instintos, que ele vê, tipo, de certa forma, como algo basilar, algo que fundamenta o nosso comportamento, algo... Sim, é algo bem complexo, né? Ele vê como algo essencial e natural à vida, à nossa natureza. Sei lá, eu acho que os impactos antropogênicos, como sei lá, a forma que a gente molda as coisas à nossa volta, é um, de certo modo, é um instinto. Assim como os animais que matam outros para sobreviver e o nosso ímpeto criativo é um pouco um instinto, porque toda a razão é movida através de modo emocional, e emoção tem a ver com estruturas cognitivas construídas de maneira inata pra gente ai meu Deus, como é difícil, porque todo o medo da morte e a autopreservação envolve esse instinto. Não, o medo da morte envolve esse instinto de autopreservação. A gente quer ser amado porque se a gente não for, a nossa existência não é válida. Esse instinto de socialidade nos impulsiona a estar no âmbito social, a criar algo. Mas eles falam algo muito, muito interessante que conversa com o que eu estava formulando daquela tese neurológica sobre a coisa interna. Do mesmo jeito que você é um sujeito, a sua parceira também é um sujeito. E ela não é um objeto, ela não te deve nada. Se ela te trair, foda-se, porque ela é um ser humano e ela erra. Você não tem o controle do que a pessoa vai fazer, assim como eu controlo o meu celular e tudo que o meu celular vai fazer depende de mim. A pessoa gostar ou não de você depende de um repertório interno e ela gosta de você em função daquilo. Também eles tocaram numa questão interessante como o do imediatismo da pós-modernidade, né? Como a gente tem tudo o que gera prazer e, consequentemente, tudo aquilo a qual contraria a gente, gera abaixa o nível basilar nosso de dopamina, a gente já quer se afastar daquilo. Mas caralho, cara, tipo, não é só o que te dá prazer que é verdadeiro. Amar é algo infinitamente complexo e infinitamente simples. Ele é, não sendo outra coisa. Se eu deixo amar alguém por um fator externo, se eu deixo de amá-la porque ela tá gripada ou porque sofreu um acidente, então não era amor essencial da qual a gente é constituído.
Se eu deixo de amar ela porque ela não me quis, então era apenas um desejo de posse disfarçado da coisa que a gente comumente vê como amor, de forma errônea pela sociedade moderna. Amar é uma coisa muito complexa, e quando você entende tanto daquilo, passa a ser muito difícil amar alguém, porque as pessoas estão baseadas em função de algo fútil que elas acham que é amor. Se eu faço algo em função de uma terceira coisa que não é pela coisa mesma, eu tô deturpando aquilo. É literalmente, eu tô distorcendo a coisa, como se estivesse retroalimentando algo errado, sabe? Um erro genético na minha percepção. Tipo, no dualismo de substância, como, sei lá, sabe? Amar, como eu interpreto subjetivamente, e como... Não, é dualismo de predicado. Quando eu falo, eu tô com fome, é algo subjetivo. Quando quando eu falo, a minha barriga está vazia, é algo objetivo. É óbvio que não dá pra fechar o seu vazio, a sua lacuna com outra pessoa, ela também tem uma lacuna. Você, sei lá, talvez isso, se for a pessoa ideal, se for a pessoa madura, ela vai ser tipo uma peça de Lego. O seu vazio vai encaixar com o vazio dela, e talvez aquilo forme algo diametralmente oposto, algo inversamente proporcional. Aquilo seja uma enantiodromia. Duas propriedades diferentes geram algo inversamente proporcional. Eu acho que amar está na razão inversa do que você é capaz de aprender da realidade. Então você tem que preencher essas categorias, essa intuição, a qual ela tem uma vazão interna, inata. Você já tem o potencial necessário, a pluripotência, na real, de amar alguém. Assim como o contato biogeoquímico forma as nuvens, o ciclo da água, muitas coisas dão vazão ao nosso entendimento do que é o amor e de como se relaciona. A postura puramente fisicalista, não apreende a real complexidade da natureza humana. Sei lá, cara, tipo, dá pra entender isso? Dá pra entender que a gente necessita da melancolia, necessita sofrer para entender realmente como as coisas são, de forma um pouco mais crua e menos enviesada. A dopamina, ela distorce a forma que você vê as coisas, mas tristeza em excesso clinicamente te faz também distorcer as coisas do ponto de vista paranoico, neurótico, porra. Causa uma neurose. Assim como o excesso, então a gente tem que estar no caminho do meio do que a gente é capaz de sentir, da variação e intensidade dos sentimentos e das emoções. Teve um poema que eu escrevi há muito tempo, inclusive meu amigo tinha feito um vídeo sobre, falando o que eu tinha falado para ele. Eu fiz um poema falando que você ama até os namorados na sua parceira. Basicamente, eu tô falando das circunstâncias que a construiu. Eu fiquei procurando até agora e achei a minha própria citação de 2 anos atrás. Que eu exponho, né? Nós somos resultados de tudo que passou pela nossa consciência. Somos resultados da genética e do ambiente. O sotaque e a fisionomia são provas disso. A gente ama não só a pessoa que a gente gosta, a gente ama todas as pessoas que ela amou e que estão nela. Tu ama até partes dos namorados dela que estão impregnados na personalidade dela. É muito complexo, tá ligado? Eu fui descobrir que o Ortega Garcia... Não sei...
Ortega. Eu acho que não tem Garcia, é só Ortega y Gasset, sei lá. Que ele fala, eu sou eu e minhas circunstâncias. E se eu não a salvo ela, não salvo a mim. Ou seja, se eu não consigo salvar o meu entorno, como que eu vou... Se eu não consigo salvar o planeta, o ecossistema, como que eu vou ter base para sobreviver? Se eu não consigo amar quem constituiu aquele ser, como que eu vou conseguir amar aquele ser em plenitude? Como que eu vou conseguir ir além das potencialidades que aquela pessoa tem? Mas, sinceramente, eu acho que a poesia é muito mais explícita que sexo e pornografia. Ela mostra literalmente a alma. Não é meramente um lapso no tempo e no espaço. É doído como ver uma fratura exposta. Eu acho que transar nem se compara com compor poesia. Compus com a própria musa do orgasmo. Eu compus com a própria musa, esculpindo da realidade, do concreto sai a fantasia. Sabe aquela frase do Young Vegan? Tirando deusas gregas do bloco de mármore. A gente está tirando algo fantasioso onde não está presente em nenhuma das partes daquilo que constitui a figura simbólica do que é uma deusa grega, no bloco de mármore. A figura tá, a pareidolia está para mim como a realidade está para sei lá o que. É a realidade que muda. Não, a gente muda a nossa própria forma de perceber a realidade. Mas então, voltando. Você tem que entender o que eu amo. O que eu amo é objeto da minha percepção, algo direto, ou eu amo um ente abstrato da qual eu abstraio do real algo que não é aquilo mesmo. Eu tô realmente amando aquilo que eu percebo e posso amar a possibilidade da minha percepção ou não. Mas ao mesmo tempo, o amor é uma construção muito, tipo assim, carrega vários elementos e conjuntos do qual não é necessariamente um amor. Envolve símbolos também. Também pode ter a ambivalência, você pode amar e odiar alguma coisa ao mesmo tempo, com a mesma intensidade. Você pode amar alguém, e essa pessoa te amar e vocês têm que viver longe. Eu diria que a pessoa tem que ser muito mais o que você percebe do que você projeta. Eu sinto falta de quem? Eu sinto falta da ideia que eu criei da pessoa, ou eu sinto falta da pessoa da qual eu percebia? Porque tem um fundamento para aquilo que eu sinto. Realmente, independente do referente inercial exterior, eu sinto algo perante aquela pessoa. A pessoa pode mudar, mas eu sinto algo. Eu sinto algo. Eu sei que isso é verdadeiro. E eu sinto referente a como oscila, a pessoa pode mudar e a intensidade que eu amo aquela pessoa também pode mudar. Substancialmente continua sendo amor até ele se apagar. Não há modos de medir e mensurar o amor. Não há telescópios, microscópios que vejam partículas de amor. Não há átomos. Não tem... A gente pode dizer filosoficamente que os átomos se interligam a partir da eletricidade e como a eletricidade e a química envolvem os nossos afetos. E a gente ama e os átomos, a mesma forma, eles se interligam por algo, um amor primitivo, uma conexão. O amor é essa conexão a nível macroscópico, mas não é visível ao mesmo tempo. Caraca, eles estão meio que respaldando teses intelectuais que eu tinha de tipo... Eles estão falando da questão do sexo ser meio que uma brincadeira de adulto, né? E como relações sem ser sexuais possuem conteúdo orgástico.
Eles não falam com essas palavras, mas é basicamente isso. Eu falei isso há muito tempo atrás e eu não sabia que alguém já tinha pensado dessa forma. É muito engraçado. Cara, eu pedi pro ChatGPT gerar um texto sobre o que os filósofos acham sobre o amor. E por incrível que pareça, basicamente eu tinha todas essas visões sem necessariamente entrar em contato com as filosofias deles. No caso, o Platão tem no livro O Banquete, né? Onde ele fala que o amor, em primeira instância, é levado pela atração física, mas depois ele evolui e fica mais elevado e busca a beleza da alma e das ideias. O Aristóteles ele fala de 3 tipos de amor, né? Aí amizade, tá? O amor genuíno, que é aquele que se baseia na virtude e no respeito mútuo, que ambos os indivíduos desejam o bem um do outro. É o que eu falo, é o que eu falo. O amor é esse desejar o bem do outro. Eu não sabia que o Aristóteles já tinha falado nisso. O Santo Agostinho falou. Eu também falei da questão de você amar a alma imortal da outra pessoa. Na questão do cristianismo tem você amar o outro em Cristo, né? Através dos olhos de Cristo. É bem metafórico. Você ama a parte divinatória que a outra pessoa tem. E eu continuo falando, mesmo que exista várias formas de amar, né? Aquele tal do poliamor e tal, ele continua mantendo uma essência comum, bem maleável, mas que é a mesma coisa. Mas, obviamente, o amor não é puramente metafísico, não há como amar um sujeito independente de suas circunstâncias e das suas causas. Obviamente existe um fator sociocultural que molda o sujeito e a forma que ele percebe, mas também existe características imutáveis dentro dessa perspectiva, né? No Cowboy Bebop, que é um anime, eu não lembro de que data específica, acho que é de 1997, deixa eu pesquisar. Deixa eu ver. É 1998, na real. Tem a história, eu acho que é do último episódio, quando o Spike vai encontrar com vícios, né? Spike, você vê, é espinho, e vícios é o vício, ou seja, ao mesmo tempo que a gente elimina o vício também pode matar a gente, não é? Ele conta uma história, depois que a Júlia morreu, né? A história é mais ou menos assim. Que tem um gato listrado que morreu e reviveu várias vezes. Conheceu uma gata branca, os dois passaram a viver felizes juntos. Com o passar dos anos, a gata branca ficou fraca e morreu de velhice. E o gato malhado chorou muito. Depois ele também morreu, mas desta vez não voltou à vida. Essa é uma história que o Spike odeia, né? Mas ela representa algo, né? Simbolicamente. Quando ele foi rumo à morte como um suicida, quando ele viu que a Júlia morreu em seus braços e tal, ele sentiu aquela perda, só que ele internalizou, né? Aquele negócio do internalização dos instintos, não sei. Interiorização, tá. Essa questão também de reviver, eu lembro que eu vi uma série chamada Te Vejo na Minha Próxima Vida, que é um dorama, que a menina vai revivendo por causa de um desejo dela de reencontrar uma pessoa que ela ama muito, ou seja, algo que ela não conseguiu realizar nessa vida, ela viveu outra para conseguir conquistar aquele cara que ela amou durante a infância. Ela teve várias habilidades e tal. E é muito interessante ver esse negócio da reencarnação, né? Porque é complexo, a gente não quer... Tem coisas, né, que a gente não conseguiria realizar apenas em uma vida só. Que a gente pensa, nossa, eu poderia muito bem viver mais.
Basicamente, eu pedi pro ChatGPT ele interpretar essa história, aí ele fala assim: tá, a história do gato listrado no último episódio de Cowboy Bebop simbolicamente representa a vida de Spike e sua jornada ao longo da série. O gato listrado é comparado a Spike, pois ambos estão em constante fuga de seu passado e de suas próprias emoções. O fato de o gato não reencarnar sugere que, assim como o Spike, ele é fadado a viver apenas uma vez e não terá uma segunda chance. No caso, tem a metáfora, né, que fala que o Spike morreu várias vezes nesse... Caralho, então o Spike, ele meio que odeia a própria história, já que é trágica, né? Essa história pode ser interpretada como uma reflexão sobre a mortalidade e a inevitabilidade das consequências de nossas ações passadas e a importância de enfrentar e aceitar nossos sofrimentos e arrependimentos. Nossa, esses dias, no caso ontem, eu esqueci uma carne muito tempo na minha geladeira e acabou estragando. Eu lembrei daquele episódio que eles deixam coisas e sai uma lagosta mutante alienígena. Spike, como o gato listrado, é um ser solitário e melancólico que está sempre tentando fugir de suas emoções e do seu passado. E essa história serve como um lembrete de que não podemos escapar de quem somos e do que fizemos. No final da série, Spike enfrenta seu passado e suas escolhas de vida, assim, aceitando as consequências de suas ações e finalmente encontrando a redenção. A história do gato listrado é um lembrete de que, assim como o gato, Spike teve apenas uma vida para viver e que é importante viver de forma consciente e aceitar as responsas. O ChatGPT é muito clichê, cara. Muito, muito, muito clichê, cara. Não dá pra reaproveitar nada. Tá. Eu queria falar duas coisas, né? Que eu anotei. Algumas coisas, na real. Há uma relação entre seres que são entes que geram um terceiro ente que nasce do contraste da relação de dois componentes como se fossem substâncias químicas entrando em contato, gerando uma reação química de expansão. Sabe quando os químicos jogam duas substâncias em um Erlenmeyer, por exemplo, e transborda como um vulcão entrando em erupção? Aí, aquele negócio, né, que eu falei que dos psicanalistas que eles falaram que sexo é brincadeira de adultos. Sim, a gente vai repondo, né? Na nossa vida adulta, parece que a gente sempre tem algo infantil, tipo, eu bebo álcool, mas eu bebo tipo um suco com um pouco de álcool, que é no caso os 51 Ice, Ascov, que são as bebidas, né, doce, gin, essas coisas. A forma que eu interajo com as pessoas de satirizando, ironizando, sarcástico, fazendo piada, isso é algo infantil. A gente tem prazeres nas conversas e a gente transpõe simbolicamente, aquilo é orgástico, aquilo dá um orgasmo. Conversar de forma satisfatória às vezes é tão bom quanto eu acho, mas a questão do sexo é a conexão, né? O universo me contém ou eu contenho o universo, né? É uma indagação. Eu estou no universo, eu faço parte do universo, mas ao mesmo tempo a minha experiência diz que coisas que tem no universo, a minha mente é tão grande que ela é capaz de conter coisas absurdamente grandes, coisas astronomicamente grandes cabem na minha mente, entende? Tipo assim, eu consigo visualizar um prédio que de largura, altura é muito maior que eu. O amor me contém ou eu contenho o amor? Eu sou feito de amor ou eu produzo o amor? É só um mero reflexo social? Eu estou na vida ou a vida está em mim? Eu sou a vida, a realidade ela tá em mim ou eu vou até a realidade ou a realidade vem até mim? O amor, ele é alteridade, é aceitar as diferenças dos outros, né? Amar é ser emissor e receptor mutuamente.
quando a gente conversa, a gente está sendo emissor de um recado interno para outra pessoa e sendo receptor do recado que ela tem a nos integrar, né? A nos entregar, no caso. E a gente integra, decide se integra ou não. Continuando aquela mensagem que o ChatGPT tinha me mandado, Santo Agostinho fala de uma força divina que ele vê com viés do cristianismo, né? Ele distingue o amor de si mesmo, que é egoísta, e o amor ao próximo, que é altruísta. Não, cara, o amor ao próximo também é egoísta, à medida que eu amo o próximo porque ele é semelhante. Se eu não sou capaz de, por exemplo, amar algo de semelhante, uma pedra, se eu não sou capaz de amar algo que não contém nada que reflete a mim mesmo de modo narcísico, aí eu posso dizer que eu amo algo. Aquele negócio de amar Deus sobre todas as coisas, ou seja, eu posso ver Deus em toda a criação dele e consequentemente amar tudo. Eu vejo dessa forma. O amor é egoísta à medida que eu quero aquela pessoa que cause em mim estímulos gostosos e sei lá. O Nietzsche vê uma visão crítica do amor, especialmente no que diz respeito ao amor romântico. Lógico, alô Salomé destroçou o coração do cara, né? Vai fazer o quê? Ele sugere que o amor pode ser... Oh, e outra coisa... O Nietzsche era um sujeito genial, mas sujeitos geniais também podem desempenhar papéis patológicos, patologizantes, né? Porque provavelmente ele não devia ser uma pessoa emocionalmente estável. É muita coisa. Ele sugere que o amor pode ser uma forma de submissão e muitas vezes está ligado a desejos de poder e possessividade. Eu acho que o Freud deve falar algo sobre isso, né? Tipo, sadomasoquismo. Sei lá. É o prazer em sentir dor. Parando para pensar simbolicamente, a gente também é meio sadomasoquista. A gente que gosta de terminar e voltar, terminar e voltar, terminar e voltar. A gente tá gostando daquela dor de partir. Para ele, o amor deve ser visto como um olhar crítico, reconhecendo as suas complexidades e contradições. Simone de Beauvoir, eu acho que é assim, em francês, Mon amour, mon cœur. E em O Segundo Sexo, Beauvoir analisa o amor dentro do contexto das relações de gênero. Ela argumenta que o amor pode ser uma forma de opressão para as mulheres, muitas vezes levando à sua subordinação. Beauvoir defende um amor que seja igualitário e que permita a liberdade e a realização pessoal de ambos os parceiros. Sei lá, eu acho que eu não acho que o amor poligâmico seja bom. Não sei, é que tipo assim, eu não consigo me concentrar para ler muitos livros. Agora, se eu pego um específico e me concentro nele, nos detalhes dele, aí é muito mais fácil. Erich Fromm, em A Arte de Amar, Fromm aborda o amor como uma habilidade que deve ser cultivada. Para ele, o amor verdadeiro é uma prática que envolve cuidado, responsabilidade, respeito e conhecimento. Ele distingue entre o amor maduro e o amor imaturo, enfatizando que o amor maduro é baseado na liberdade e no crescimento mútuo. Tá. Aí eu perguntei sobre a visão moderna, aí falo de Derrida, relatividade e pluralidade. O amor na perspectiva pós-moderna é visto como algo relativo e depende do contexto cultural e histórico. Não existe um único tipo de amor, mas sim múltiplas formas de expressá-lo e vivê-lo, variando de acordo com as experiências pessoais e sociais. De certa forma, sim e não, sabe? O amor tá nessa categoria chato. Consumismo e amor. A crítica ao consumismo é uma característica da pós-modernidade. Inclusive o Bauman critica, né, o amor líquido,
a questão de relações que vêm e vão. Mas essa é a vida, não tem muito o que fazer, sabe? Tá. Em inglês é love, que vem do inglês antigo lufu. Francês amor, é derivado do latim amor. Alemão Liebe, eu não sei. Será que eu tô pronunciando certo? Eu não sou alemão, não sou francês e não sou americano, nortista, sei lá, porra. Aí eu perguntei, o amor romântico muitas vezes na cultura ocidental é idealizado, associado a sentimentos intensos e paixão. Idealização do parceiro é comum em literatura, cinema e música. Cultura oriental, em muitas culturas orientais, como a chinesa, o amor é frequentemente visto através de lentes de dever e responsabilidade, como na tradição do amor filial piety, que enfatiza o respeito e a devoção à família. Na cultura africana, o amor pode ser entendido em termos de comunidade e coletividade, onde as relações amorosas são muitas vezes interligadas com as obrigações sociais e familiares. Cultura indígena. Entre algumas culturas indígenas, o amor pode ser visto como uma conexão espiritual e de respeito pela natureza e pela comunidade, enfatizando a interdependência entre as pessoas e o mundo ao seu redor. Cultura islâmica, o amor é visto é um tema importante no Islã, refletindo tanto o amor romântico quanto o amor divino. A poesia sufista, por exemplo, expressa a busca do amor de Deus como um amor transcendente. Há uns 3 anos atrás eu estava conversando com um amigo meu, que hoje eu não converso mais e eu nem sei, porque vários amigos que eu tive durante o meu processo de poesia, eu adquiri e perdi. Mas eu lembro que a gente conversou, eu acho que sobre a música do Rodrigo Alarcon, que ele tem uma música Onde Mora Deus. Aí ele fala que no momento que eu vi os seus olhos, eu vi Deus, alguma coisa assim. Na real, ele fala assim, é que eu vi Deus quando eu olhei nos olhos seus. Aí eu perguntei, né, pro chat GPT, peraí. Aí eu perguntei, tá, tem poesias ou visões filosóficas que apoiam ver Deus no ser amado? Aí ele falou do sufismo, porque eu tava falando do sufismo com ele. Sim, no sufismo é comum encontrar poesias e visões filosóficas que apoiam a ideia de ver Deus no ser amado, refletindo a crença na existência de uma união divina que permeia todas as relações humanas. Tem a questão também do judaísmo, né? Do Tikkun Olam e do... como é que é? A quebra do vaso, a quebra dos receptáculos e a reconstrução. Tikkun Olam e a Sheverat Hakilin, lembrei. Muitos poetas sufi como Rumi, Hafiz e Ibn Arabi, frequentemente exploram essas temáticas em suas obras, expressando a conexão entre o amor humano e o amor divino. Esses poetas utilizam metáforas e imagens poéticas para descrever a experiência de ver Deus no ser amado, enfatizando... Além disso, filósofos sufi como Ibn Arabi desenvolveram uma visão teológica e metafísica desse conceito, argumentando que cada ser humano é um reflexo único e particular da divindade, e que, ao amar o outro, estamos, de certa forma, amando e reconhecendo a presença de Deus em cada um. Exatamente o que eu falei, pô. Caralho, olha isso. Deus do céu. Aí eu perguntei de outras coisas, sem ser no sufismo. Tô perdendo a voz. Tá, continuando. Por exemplo, na tradição cristã, alguns filósofos e teólogos argumentam que o amor entre os seres reflete o amor divino, que é a presença de Deus. Que a presença de Deus pode ser experimentada através do amor mútuo. O filósofo cristão São Tomás de Aquino, por exemplo, defende que o amor humano é um reflexo do amor de Deus, que é a fonte de todo amor e união. Ele argumenta que
Ao amar o próximo, estamos participando do amor divino e nos aproximando da presença de Deus. Além disso, na filosofia existencialista, pensadores como Soren Kierkegaard, sei lá, não sei como pronuncia, e Martin Buber, sei lá, abordam a questão do amor e da relação entre os seres humanos de uma maneira que também se relaciona com a ideia de ver Deus no ser amado. Para Kierkegaard, o amor é uma forma de transcendência que nos leva além de nós mesmos, que nos conecta com algo maior e mais significativo, que pode ser interpretado como Deus. Buber, por sua vez, fala da importância do diálogo e da relação autêntica com o outro como uma forma de encontro com o divino. Portanto, a ideia de... Tá, esse resumo é chato. Falou do sufismo. Sufismo é a corrente mística do islamismo. Frequentemente falam de amor de maneira profunda e poética. O amor não se limita apenas ao amor romântico entre duas pessoas, mas é visto como uma manifestação do amor divino, um caminho de conexão com o Criador, que busca transcender formas do ego e as limitações do ego. Tá bom. Eu acho que é meio que isso. Ah, tá, tem outra coisa. Os hipsters. Caralho! Hipsters. Eles falam muito dessa questão de transar. Ai, vamos transar uma música, vamos. Eu acho que é mais dessa questão da transferência. Depois adquirir uma significação mais de só sexo, né, puramente. Aqui ele diz que eles usam transar de uma forma mais casual ou descontraída do que a definição tradicional. Ao invés de se referir explicitamente à atividade sexual, os hipsters podem empregar o termo de maneira mais ampla como uma expressão de apreciação ou admiração por algo. Nesse contexto, quando o hipster diz estou transando essa música, ele está falando sobre como está desfrutando da música, se envolvendo emocionalmente com ela ou simplesmente se divertindo. Usar o termo dessa maneira pode ser uma forma de mostrar sua conexão com a arte, a cultura ou qualquer outra coisa que esteja apreciando no momento. Tá bom. Tem a visão do Tantra. Pera aí. Essa questão também de abdicar de si pro outro, o amor incondicional e sacrificial, envolve a questão cristã, né? De ágape, tal, de sacrificar. Ai, Deus do céu. O Tantra é uma prática espiritual e filosófica que se originou na Índia e está enraizada nas tradições do hinduísmo e do budismo. No Tantra, o amor é visto como uma experiência sagrada e como uma forma de alcançar a iluminação espiritual. Aqui estão alguns aspectos importantes da interpretação do amor no Tantra. Energia sexual transmutada. No Tantra, a energia sexual é vista como uma força poderosa que pode ser transmutada em um caminho para a consciência superior, sei lá, a supraconsciência, eles falam, o Satyananda, o Satyananda, não lembro. Através de práticas sexuais sagradas, os praticantes buscam cultivar essa energia e direcioná-la para a conexão do divino. Inclusive, eu queria ver a questão do amor, da alquimia. Vou na alquimia como transformação, pedra filosofal. Vamos ver. Tá, só continuar aqui, aí depois a gente vê. No Tantra, a sexualidade é vista como um caminho para a conexão espiritual e a evolução da consciência. Através de práticas sexuais sagradas e meditações intensas, os praticantes buscam despertar a energia Kundalini. Uma energia vital adormecida na base da coluna vertebral e elevá-la através dos chakras até atingir a iluminação. Isso é feito com respeito mútuo, consciência, consentimento, intenção sagrada, sem objetificação ou exploração.
A prática do amor no Tantra envolve a celebração do corpo, da sensualidade e da intimidade. Os praticantes são encorajados a reconhecer a divindade dentro do outro, dentro de si mesmos e nos outros, celebrando a unicidade e a interconexão de todas as coisas. O amor Tantra é uma experiência de entrega, confiança e entrega total ao momento presente, permitindo que a energia amorosa flua livremente e sem restrições. Caralho, isso é muito interessante. É o bagulho do sentimento oceânico, da autotranscendência, da autogeração de dopamina. Caralho, isso é diferente. Envolve a jornada do autoconhecimento. Tá, a gente já falou sobre o Sufi, sobre Tomás de Aquino, sobre Platão. Agora eu queria falar sobre a concepção dos gregos, né? Só dar uma passadinha rápida. Eros, o amor romântico e apaixonado que une um indivíduo ao outro. Para Platão, amor, Eros, era uma forma de buscar pela beleza e perfeição, que levava a um desejo de ascensão espiritual e contemplação do bem. Ele tinha a questão do bem, do belo e do sublime, se eu não me engano. Essas três buscas fundamentais. Filia, o amor fraternal ou amizade. É caracterizado pelo respeito mútuo, confiança e apoio entre os indivíduos. Aristóteles destacou a importância da amizade como um dos pilares da felicidade e virtude. Ágape, o amor altruísta, desinteressado e universal, representado pelo cuidado e compaixão com os outros. Na tradição cristã, o amor ágape é considerado a forma mais elevada de amor, baseado na caridade e na vontade de fazer o bem ao próximo. Então eu sou contrário a esse amor aí, porque eu quero exterminar, que a humanidade acabe. Brincadeira. Ai, Deus do céu, tá. Eu pedi pra ele falar na psicanálise. Na psicanálise, o amor é um tema complexo e central presente em escritos e teorias de Sigmund Freud e seus seguidores. De acordo com a visão psicanalítica, o amor é influenciado... inclusive, eu gostaria de falar que muitas vezes a nossa poeticidade, a psicanálise como um estudo quase erudito, né, acaba afastando um pouco os psicanalistas da verdade e poetizando e causando uma obnubilação muito forte, uma incógnita que afasta as pessoas normais. Parece que é algo mais da classe, da alta classe. Eu vou no analista porque isso. Tá. Dado a minha crítica vazia à psicanálise, vamos continuar. De acordo com a visão psicanalítica, o amor é influenciado por aspectos inconscientes e pulsionais do indivíduo, sendo fundamental para o desenvolvimento psíquico e relacional. Freud abordou o amor de diversas maneiras em sua obra, destacando o conceito de Eros, que representa a energia pulsional voltada para a busca de prazer e satisfação, ou seja, a libido, né? O libido, aquela questão. Ele também explorou a ideia de amor como uma forma de relação de objeto, na qual o indivíduo busca nos outros a satisfação de seus desejos e necessidades emocionais. Isso ele está certo. Além disso, Freud desenvolveu a teoria das fases do desenvolvimento psicossexual, nas quais o amor desempenha um papel crucial. A fase oral, por exemplo, está relacionada ao amor materno e à dependência emocional, enquanto a fálica envolve as questões de identidade, rivalidade e desejo. É aí que a gente vê defeito, mas na questão realmente do complexo de Édipo, eu vou simbolicamente atribuir a outras garotas o papel que a minha mãe devia ter feito, ou eu busco em outras coisas diferentes algo que eu já a priori já tinha, como o cognitivista, que acredita que a aprendizagem desenvolve a partir do que você já criou internamente. É impossível aprender algo 100% novo sem que você tenha uma bagagem anterior daquilo. Você constrói. Tá. A fase oral, por exemplo...
Outro conceito importante na psicanálise é a transferência, que se refere à transferência de emoções e desejos inconscientes para o terapeuta ou outra pessoa. Tá, a relação terapêutica é muitas vezes marcada por transferências de amor e ódio, que podem revelar aspectos profundos do mundo externo do mundo interno do paciente. Nossa Senhora! Eu lembro que quando eu tava vendo o podcast, eu ainda tô terminando ele, no caso, eles começaram a falar de um conceito que eu já tinha propriedade do Freud, que é o conceito de ambivalência. Eles estavam falando, é possível ter amor e ódio ao mesmo tempo? Aí o Vilela perguntou pro Paquito, pros caras lá da, sei lá o que, da produção dele. Aí isso é ambivalência de Freud, não é? Não é? Também tem um conceito que eu aprendi lendo o mangá de Evangelion, que é o Destrudo, que é a pulsão de Thanatos, que é querer, sei lá, não lembro, é algo que a tendência da autodestruição, eu acho que é mais ou menos isso, não sei. Além disso, o psicanalista Jacques Lacan desenvolveu uma abordagem do amor a partir de sua teoria dos 3 registros, o real, o simbólico e o imaginário. Segundo Lacan, o amor está sempre marcado pela falta e pela impossibilidade de preencher completamente o desejo, o que gera angústia e conflito. Em resumo, na alquimia, o amor é frequentemente associado ao conceito da pedra filosofal, a ideia de transformação e transmutação. Aí entra em Heráclito e Parmênides, né? Tipo, quando eu sinto que as pessoas mudam, as pessoas mudam, sim ou não? Se as pessoas mudam, eu estou mais para Heráclito. Se as pessoas não mudam, eu estou mais para Parmênides e com a questão do inatismo e a continuidade das coisas e só dar um estímulo e a pessoa volta a ser o que ela era. Talvez sim, talvez não. Um pouco dos dois. Alquimia é uma antiga prática filosófica e esotérica que busca transformar metaforicamente substâncias imperfeitas em algo mais puro e valioso, como a busca pela pedra filosofal, que teria o poder de conferir imortalidade e transformação. O conceito representa a busca pela perfeição e realização da natureza humana, simbolizando a transformação espiritual e a busca pela iluminação. Na alquimia, o amor é visto como uma força poderosa que é capaz de impulsionar essa transformação, pois é através do amor e da devoção que os alquimistas poderão alcançar a pedra filosofal e transmutação interior. É basicamente isso.